Hoje nós vamos falar sobre a alegria, né? Como o Berna falou. O tema dessa pregação é a alegria inabalável, encontrada apenas em Cristo. Aí eu pergunto, quem aqui está alegre hoje? Tem um bocadinho, não está todo mundo não, mas tem um bocadinho de gente alegre aqui, graças a Deus. Eu vou contar essas duas mãos por duas pessoas, para a gente para ficar melhor aqui na balança. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda aqui agora. E eu vou pedir para levantar a mão não, eu vou dizer para dizer amém. Quem aqui tem problema na vida, diga amém. Amém. Foi mais forte do que a alegria, né? Agora, como é que uma pessoa cheia de problema tem alegria na vida? É difícil, né? O louvor hoje não, né? Esse louvor é demais. Eu não canso de elogiar esse louvor, Nilma e Alexandre. Glória a Deus pela vida de vocês, mas os 3 louvores iniciais que vocês tocaram foi exatamente a pregação de hoje. Vocês falaram sobre como a gente se sente quando está alegre, né? Eu pulo, eu canto. Depois falaram os versos lá da fé em Deus que nos dá alegria. E por último falou da família, que é a nossa alegria, né, também. Mas essa alegria também ela vem junto com provações, né? Ninguém tem alegria sem ter problemas, porque a alegria ela não é ausência de problema. A gente com problema tem que ser alegre, é fato. Mas hoje eu pretendo mostrar a vocês o segredo da felicidade. Será que é uma fonte da felicidade? Será que é uma pílula azul ou vermelha que você tem que escolher? Qual é o segredo da felicidade? Será que é simples encontrar a felicidade? Confesso a vocês que não é simples não, encontrar a felicidade não. E essa palavra que foi lida na carta aos Filipenses, ela reflete muito isso, sobre a alegria inabalável do cristão. E essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida inclusive como a carta da alegria. Eu trouxe aqui um breve resumo sobre essa carta, e ela se encontra, para quem olha a Bíblia no celular, no aplicativo, antes de você começar a escolher os versículos para ler, lá tem uma breve introdução. E é isso que tem escrito lá, ó. O livro é sobre Cristo em nossas vidas, é sobre Cristo em nossa mente, é sobre Cristo em nossa meta, é sobre Cristo no nosso sofrimento. Ela foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, 30 anos depois da ascensão de Cristo. Olha só, é sobre Cristo em nossas vidas. Isso é um spoiler já, tá, do que a gente vai ver hoje. É sobre Cristo em nossa mente. É sobre Cristo como nossa meta, é sobre Cristo no nosso sofrimento. É aí que se encontra a nossa alegria. Mas tem também algumas curiosidades, tem 3 curiosidades lá nesse resumo. A primeira é, a palavra alegria aparece 16 vezes na carta de Paulo aos Filipenses. Diz também que a igreja de Filipos foi a primeira fundada por Paulo lá na Macedônia. E a terceira curiosidade, ela já estava aqui na introdução, que diz que essa carta foi escrita durante a prisão do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto, como é que a pessoa pode ser feliz ainda que preso? Como é que a pessoa pode ser feliz no corredor da morte? Como é que a pessoa pode ser feliz sabendo que iria passar por um martírio como cada um dos apóstolos precisaram passar? Porque a maioria dos apóstolos foram mortos crucificados, foram mortos degolados, foram mortos queimados, foram mortos destroçados por feras, mas Paulo, ele estava aguardando a morte dele, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Como é isso? Eu acho que Paulo é um pouquinho louco, né? Mas graças a Deus o evangelho foi feito para os loucos, né? E cada um desses que aqui estão são loucos também. E isso é muito bom, porque assim a gente pode crer que é possível se alegrar, ainda que no momento triste. Mas talvez vocês que chegaram aqui estejam com problemas nas vidas de vocês, estejam pensando, eu não sou louco o suficiente como Paulo para me alegrar enquanto a minha vida está um caos.
tudo ao meu redor está caindo sobre a minha cabeça, nada que eu penso e que eu faço dá certo, nada daquilo que eu almejo para a minha vida está acontecendo na minha vida, apesar de eu estar indo para a igreja, apesar de eu estar seguindo com Cristo, eu faço meu devocional toda noite, eu faço minhas orações toda noite e todo dia vem uma surpresa na minha vida. Como é isso? Como é que eu posso ser feliz em meio a esse cenário? Com base nesse texto, nós vamos abordar hoje 3 coisas que tendem a roubar a nossa alegria. 3 situações. Todas essas 3 situações estão escritas aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, tá? Nada que eu estou trazendo daqui vem da minha mente, vem da minha cabeça, vem do meu coração, vem de dito popular, nada vem de fora dessa carta aqui. Os 3 assuntos que nós vamos abordar aqui estão escritas na carta de Paulo, no momento em que ele estava passando por um martírio e estava dizendo: alegrem-se no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrem-se. A primeira coisa que vem para roubar a nossa alegria são as situações da vida. São as situações da vida, são coisas que acontecem sem a gente esperar, sem a gente marcar no calendário, sem a gente fazer agendamento, sem a gente dizer, deixa para amanhã porque hoje eu não tenho estômago, nem tenho cabeça, nem tenho coração para isso não. Vamos agendar um pouquinho mais para lá, deixa eu me resolver logo aqui e depois você acontece lá. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, diz: Davi chegou de Ziclague com seus homens, onde estavam suas famílias, e viu que a cidade tinha sido queimada e saqueada pelos amalequitas. Levaram embora os filhos, as filhas e as mulheres. Davi chorou até não mais ter forças, e seus homens queriam apedrejá-lo. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Davi estava no acampamento, saiu com os seus homens. Quando voltou, tudo tinha sido queimado, tudo tinha sido roubado, tinham levado os filhos, as esposas, tinham levado tudo que eles tinham. Imaginem vocês como deve ter sido o sofrimento daqueles homens e do próprio rei Davi. Algumas semanas atrás nós passamos aqui por um momento bem difícil também. Roubaram o ar-condicionado aqui da nossa salinha das crianças e isso aí ditou como foi conduzido o culto. Foi um culto bem triste, foi um culto onde a gente, toda vez que vinha na mente, poxa, na casa de Deus as pessoas vêm e roubam, como pode isso? Ninguém tinha marcado, né, para roubar ali, o dinheiro não estava sobrando para dizer, pode roubar, já está em tempo mesmo de roubar para a gente comprar outro. Mas enfim, as coisas acontecem sem a gente menos perceber e sem marcar data nem dar aviso prévio. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, diz: Não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade para mim. Essa também aqui é uma palavra muito conhecida, principalmente pelas mulheres, porque é o livro mais estudado, talvez, pelas mulheres, o livro de Ruth. E nesse momento aqui, a sua sogra estava dizendo, poxa, eu saí da minha cidade com o marido, meus 2 filhos, estava até prosperando na minha vida, mas cheguei lá, levou meu marido, depois levou um filho, depois levou outro filho, e ainda me deixou com 2 malas aqui, 2 noras, 2 mulheres, sem nenhum homem da família. E naquele tempo, difícil era uma mulher solteira, uma mulher viúva viver. Imaginem vocês também, de uma hora para outra, perder um ente querido, perder um marido e perder tudo o que tem, sair de um país próspero para viver um momento de sofrimento, voltar para a sua cidade, uma mão na frente e outra atrás, como se diz no dito popular. Mas isso é
muito comum acontecer. Isso não é incomum acontecer não, tá? É muito comum um dia você ter tudo, em outro dia você não ter nada. E se você não prestar atenção, tudo isso pode vir a tirar o sorriso do seu rosto. Mas eu disse que iria falar sobre as circunstâncias, né? Imaginem vocês, mais uma vez, vamos sair da Bíblia agora e vamos para as nossas vidas, né? Para a vida real. Imagina você, cria aquele filho, aquele bebezinho, dá cheirinho no sovaco dele, dá cheirinho em todo canto dele. Eita, bebê lindo, bebê cheiroso. Todo dia acorda com um abraço, quando chega ele lhe abraça, papai, papai, mamãe, mamãe. A alegria da casa, joga brinquedo por todo canto. Aí começa a crescer e acontece como aconteceu no caso lá de Sari. O menino pula do 11º andar. Toda uma vida é destruída. Toda uma vida é destruída. Mas aí, digamos que não foi esse, que foi uma menina. Você cria com todo carinho, veste de princesa, decora o quarto, aquela coisa mais linda, tudo rosinha, o vestidinho rosinha. Aí vai para uma festinha na escola e entra uma pessoa, estupra a sua filha, depois mata. E até hoje, 11 anos já, ninguém sabe quem foi. Imagina vocês, as circunstâncias acontecem na nossa vida e muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, elas tomam o nosso sorriso, né? Mas imagina vocês também aquele casamento maravilhoso, desde os 14 anos se conheceram no colégio, começaram a se relacionar, começa aquele namoro lindo, depois começa o noivado, depois vira um casamento, se torna uma família inteira, depois de 25 anos, 30 anos de casado, vem a separação, porque entrou outra pessoa no meio daquele relacionamento. Mais uma circunstância da vida que, se a gente não tomar cuidado, ela tira completamente o nosso sorriso. Mas voltando para os filhos novamente, você cria com todo carinho, dá educação, paga o colégio mais caro. Aí quando vê, as drogas entram na vida dele e começa a ser destruída totalmente aquela família. Aí eu pergunto, aonde fica o sorriso dessa família? A gente tem que prestar muita atenção, porque as circunstâncias da vida vêm para tentar tirar o nosso sorriso. E vem e tira mesmo o nosso sorriso, porque é impossível não tirar. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender. E precisa inclusive engolir mesmo, porque é uma verdade dura que precisa ser engolida. A alegria do cristão não é uma opção. A alegria do cristão é uma ordem. Nós precisamos ser pessoas alegres, independente das circunstâncias, porque o Evangelho é uma boa nova de alegria. A salvação, para aquele que crê, é motivo de alegria. O reino de Deus é motivo de alegria. O fruto do Espírito é alegria. E Jesus no nosso coração precisa ser o motivo da nossa alegria. A nossa alegria, ela não pode se encontrar nas circunstâncias, porque como vocês viram aqui nos exemplos, não vai faltar exemplo para a gente contar de coisas que tendem a tirar a nossa alegria. Aí eu pergunto, Paulo, como é que tu conseguisse ter alegria e ainda escrever essa carta? Qual foi o momento que tu estavas passando, Paulo, que tu escrevesse essa carta? Paulo não estava no hotel 5 estrelas não, vivendo o melhor momento da vida dele não. Ele estava vivendo o pior momento da vida dele. E para quem conhece Paulo, vai saber que no momento em que ele escreveu isso, ele já tinha passado por algumas situações. E situações essas que ele diz: eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui preso, eu fui açoitado, eu naufraguei em um navio, eu fui picado por uma cobra, eu fui preso em Roma e nesse momento estou algemado.
como ser feliz como Paulo. É muito difícil, né não? Esse cara é sobrenatural. Esse cara é sobrenatural. Mas a gente precisa aprender com Paulo qual é o segredo dessa alegria. O segredo de Paulo, ele diz que eu não me apego a nada desse mundo. Eu não acredito em sorte ou azar. Eu acredito em Deus na minha vida. Inclusive, ele diz que todas as coisas que aconteceram com ele fez com que o Evangelho de Cristo fosse pregado e alcançasse lugares que provavelmente não chegaria se ele não tivesse passado por essas coisas. Porque nessa carta também fala que Paulo, por ter sido preso, ele teve acesso ao palácio. Ele teve acesso a toda Roma e ele pôde pregar para todos os soldados, todos os líderes de Roma, porque ele precisava ficar algemado com um centurião 24 horas por dia. E durante o tempo em que ele estava preso, ele teve a oportunidade de pregar para todos os centuriões e para todos os maiores líderes de Roma. Vejam vocês, até onde um momento ruim pode levar uma pessoa. Aí eu pergunto para a igreja aqui, quem aqui já passou por um momento difícil? E não precisa nem levantar a mão nem dizer amém, porque todo crente, ele veio a Cristo por momentos difíceis. Difícil é vir pelo amor, normalmente vem pela dor. E todos esses que aqui estão, eu tenho certeza que tem um testemunho a ser contado de um momento muito difícil e que hoje, se olhar direitinho, foi o melhor momento da sua vida. Porque comigo é assim. O pior momento da minha vida foi o melhor momento da minha vida, porque fez com que eu estivesse aqui nessa manhã. Porque o meu testemunho do pior momento da minha vida foi o que me trouxe até aqui. Aí eu pergunto, quem aqui não? E digo também, se você está passando por um momento difícil, nesse momento, esse provavelmente vai ser o melhor momento da sua vida amanhã. Porque Deus, Ele não está omisso, Ele não está de olhos fechados para a vida de nenhum de vocês, assim como Ele não estava de olhos fechados para a minha vida. E quando eu orava, muito provavelmente, Deus estava olhando para mim enquanto eu estava dizendo, Senhor, cadê você? Se é assim que você está se vendo hoje, Ele está olhando tudo. Mas você precisa passar por isso, para que o Evangelho seja ministrado, pregado e que traga renovação de vida, não só para você, mas para outras pessoas. Porque o cristão, ele precisa ser provado. E esse pior momento da sua vida, esse momento que você possivelmente está vivendo hoje, amanhã vai ser o melhor momento da sua vida. Mas o segundo ladrão da nossa paz, do nosso sorriso, da nossa alegria, é a falta do perdão. E isso está muito ligado também com esse momento que a gente viveu anteriormente, que foram os acasos. Porque acasos acontecem na nossa vida, e pessoas fazem parte da nossa vida, e pessoas vão nos magoar, e isso é normal. As pessoas precisam nos magoar, e nós também magoamos muitas pessoas, porque ninguém aqui é santo. Nós fomos justificados, mas santo aqui ninguém é. E à medida em que nós somos magoados, nós também magoamos pessoas ao nosso redor. E lá na carta dos Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 9, diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Jesus ele veio aqui para nos ensinar como deveria ser o perdão para as nossas vidas. Ele perdoou quem cuspiu na cara dele, ele perdoou quem açoitou ele perdoou quem colocou na cruz, ele perdoou a todos, ele perdoou a todos nós, e hoje podemos cultuar porque esse perdão foi dado, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, porque ele não nos imputou esse perdão, porque ele não quis correr da cruz dele, mas pelo contrário, ele disse: Senhor, perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Mas será que nós temos perdoado ao nosso irmão? Será que nós estamos tendo a mesma atitude que Jesus teve lá na cruz? O perdão é um mandamento, tá? O perdão não é opcional. E se você está vindo aqui cultuar e sem liberar o perdão para o seu irmão, é melhor você ficar em casa, inclusive. Porque as suas orações não estão chegando ao céu, não. Na oração do Pai Nosso, perdoa como nós temos perdoado. Será que nós temos perdoado ao nosso próximo realmente? Sabe, eu estava no cursilho, trabalhando, há algum tempo atrás, não vou dar spoiler do cursilho, tá? Mas eu tive um desentendimento com um irmão lá, e foi o domingo do cursilho. Como a gente iria retornar para a igreja, eu estava com meu dízimo no bolso. E depois desse desentendimento, veio sobre mim uma culpa. Eu disse: caramba, como é que eu vou entregar o meu dízimo no altar do Senhor sem ter perdoado ao meu irmão? Porque lá em Mateus 5:23 diz: portanto, se vocês estiverem apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta no altar e vá se reconciliar com seu irmão. Mas aí eu fui para um momento lá no refeitório, e quando eu cheguei lá tinha uma mensagenzinha em cima do meu prato, dizendo: não julgue para não ser julgado, porque à medida que tu julgares, tu serás julgado. E por cristocidência, no prato do meu irmão tinha a mesma mensagem. Veja se não é cristocidência. Nós ao mesmo tempo nos levantamos e viemos falar um com o outro. Eu disse: meu irmão, me desculpe, velho, perdão, eu me excedi. Ele disse a mesma coisa. E eu mostrei a minha mensagem para ele. Ele disse: para não me deixar mentir, eu vou mostrar a minha também. Tirou do bolso e mostrou a dele. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Esse Deus faz milagres. A gente precisa confiar na provisão desse Deus maravilhoso. Mas não só isso. A falta de perdão, ele adoece as pessoas. A falta de perdão, ele cria prisões na vida das pessoas. A falta do perdão é a mesma coisa de eu dizer: eu vou matar Alexandre porque eu não gosto dele. Aí eu vou ali na tenda de Bill, compro um frasco de veneno e começo a tomar uma colher de veneno todo dia. Eu vou matar Alexandre, mas eu que estou bebendo o veneno. Porque a falta de perdão, ela magoa e ela prende a nós mesmos. Quem nos magoou não está nem aí, não. Quem nos magoou talvez nem se lembre. Quem nos magoou, nós é que precisamos aprender a liberar o perdão, porque isso é remédio para as nossas vidas. Tem um professor de psicologia, pastor também, que ele deu uma definição sobre perdão maravilhosa. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou falar rapidamente. Ele fala que antigamente aqueles navios gigantescos, eles eram amarrados por cordas gigantescas quando chegava no porto. E o nome daquela corda era perdão. E quando o navio ia ser liberado para alçar outros mares, se gritava lá de cima: libera o perdão. E aquela corda imensa era solta e o navio poderia seguir. Aí eu pergunto: qual é o perdão que você precisa liberar para que a sua vida volte a seguir?
Porque o perdão, ele escraviza a gente. O perdão, a falta de perdão, né, na verdade, ela deixa o nosso navio preso lá no porto. E o navio lá só faz o quê? Enferrujar, apodrecer as madeiras, e você deixa de viver, de conhecer novos mares, de alçar novos mares, de viver novas aventuras, novas experiências, de conhecer novos portos, conhecer novas pessoas, e a sua vida fica parada ali, naquele momento. O momento que te magoou, no momento que você não consegue esquecer. Aí eu me lembro lá da menina, né, de Petrolina, e do menino daqui. A de Petrolina, se eu não me engano, esse ano eles fizeram uma caminhada de Petrolina para cá, para Recife, buscando quem era o assassino. 11 anos preso. Aí eu imagino como não está a mãe, o pai, a família toda ao redor. Eu não lembro se ela tem irmãos, mas como deve estar os irmãos? Porque o pai abandonou os vivos pelos mortos. E assim somos nós. Nós deixamos os vivos que estão ao nosso redor para viver a vida dos mortos. Será que é assim que nós estamos vivendo? Se você não tomar cuidado, a falta de perdão vai levar embora a sua alegria. Isso é um fato. Então, se você precisa perdoar alguém hoje é o dia de ligar para essa pessoa e dizer: meu irmão, eu libero perdão para você. Porque normalmente, quase 100% das vezes, quem nos magoa são as pessoas que nós amamos. Não são pessoas de longe. Se eu cruzar com uma pessoa aí agora, ela me destratar, para mim, tanto faz, tanto fez. Porque só dói quando é alguém que nós amamos. E essa pessoa que nós amamos, ela come com a gente, sai com a gente, vive com a gente, viaja com a gente, faz tudo com a gente. Aí é quando a gente vê dentro de casa pessoas sem se falar, pai e filho, mãe e marido, durante anos, convivendo debaixo do mesmo teto. E quando ele chega ou ela chega, tudo se acaba, né? Porque a alegria vai embora. A gente precisa tomar cuidado para esse ladrão não roubar a nossa alegria. E em terceiro e último lugar, o último ladrão é o consumismo. Nós estudamos aqui semana passada, né? No domingo passado, no nosso discipulado. Foi uma bênção o nosso discipulado. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque lá na carta dos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, diz: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, seu próprio umbigo. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Será que esses somos nós? Que estamos nos preocupando muito mais com as coisas de terrena do que as coisas do alto? Será que nós estamos nos preocupando muito mais com as coisas do nosso umbigo, do nosso próprio umbigo, do que nós mesmos, do que nas coisas de Deus? Porque é tão comum, né? Você vê uma pessoa sofrendo, aí você diz: vamos para a igreja, que lá tem remédio para você, lá tem óleo para ser derramado sobre a sua cabeça. Diz: eita, mas aí hoje não vai dar não, porque eu tenho que ir almoçar na casa de fulano. Eita, porque eu tenho que fazer isso na casa de ciclano. Meio-dia a gente termina aqui o nosso culto, dá para ir almoçar na casa de quem quiser. Não, mas é porque hoje tem aniversário de fulano, é porque eu tenho que levar o carro para fazer isso, porque eu tenho que levar o meu filho para fazer aquilo. É tanta desculpa que a gente arruma quando as coisas são de Deus. Aí chama para uma vigília, aí diz: eita, também não posso por causa disso, por causa daquilo. E às vezes são só desculpas que nós damos a nós mesmos para perder a bênção. Porque muitas vezes, no final, a gente diz: deveria ter ido, perdi a bênção. Mas na igreja é assim. Eu não estou falando de pessoas fora da igreja, não. Eu estou falando das pessoas de dentro da igreja, que trabalham
porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar tudo aquilo que eu não tive ao meu filho. Tudo aquilo que eu não tive, eu preciso dar ao meu filho. Aí começa a trabalhar, 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho de noite. Aí quando sai de manhã, o menino está dormindo, quando chega de noite, o menino está dormindo. Aí vai levando a vida desse jeito, enquanto o menino ele não quer presente caro, ele quer brincar de bola com o pai, com a mãe. Ele quer tempo só com os pais. Aí você vai e compra um brinquedo de R$2.000, de R$5.000 para o menino, e quando chega em casa ele está brincando com a caixa do brinquedo, ou está brincando com a garrafa PET cheia de feijão dentro. Será que vale a pena a gente querer dar tudo que a gente não teve para os nossos filhos, e fazendo isso a gente tirar deles a nossa presença? Quantas pessoas eu não vejo também, o filho está com 20 e tantos anos já saiu de casa. Eu recebi esse testemunho sexta-feira na vigília. O meu filho já está um homão, não se parece em nada comigo, saiu de casa, foi morar na casa da namorada lá, né? Porque não quis morar mais aqui em casa. Aí a Bíblia diz: buscai primeiro as coisas do reino, e todas mais vos serão acrescentadas. E diz também: não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque cada dia dá de merecer o próprio dia. Porque os lírios da terra e os pássaros do ar são lindos, maravilhosos, e nunca falta nem o que vestir, nem o que comer para eles. Quanto mais vocês, que foram feitos pela minha mão, foram dados vida com meu sopro, eu vou deixar vocês, meus filhos. Eu me sacrifiquei por vocês na cruz, eu dei tudo o que eu tinha na cruz por vocês. Será que eu não vou tomar conta do dia de amanhã de vocês? Esse aqui é exatamente o maior motivo de depressão hoje na face da terra. O apego excessivo ao dinheiro. Não só depressão, mas síndrome do pânico e de suicídios também. Porque as pessoas nascem quando crianças e pensam que vão ser ricos, e pensam que vão ser os centros das atenções de todo mundo durante toda a vida. E quando eles veem que são apenas mais uma pessoa comum, fazendo peso na face da terra, começam a entrar em conflito consigo mesmo. Se vocês forem ver o Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social, é enxurrada de artistas, bilionários por aí, com auditórios cheios, com centenas, milhares de pessoas, que enchem um centro de convenções daquele e esgotam os ingressos em 1 hora. Pessoas dormindo na fila, quando vê a pessoa vai e se mata, entra nas drogas. Tem um livro muito interessante, o nome dele é Quando Tudo Não É Suficiente. Como é que eu tenho tudo e tudo não é suficiente na minha vida? Quando é que tudo deixou de ser tudo? Uma frase que tem nesse livro é: o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar o sentido da vida, a paz interior e a verdadeira felicidade. Sabe por que o dinheiro não pode comprar a verdadeira felicidade? Porque a verdadeira felicidade você e eu só vai encontrar em Cristo. Não tem outro lugar para encontrar a verdadeira felicidade a não ser em Cristo. Se você está buscando a verdadeira felicidade nas circunstâncias, no dinheiro, ou em dizer eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade, porque ela não está nisso. Semana passada eu tive a oportunidade de almoçar com um amigo lá do trabalho, e foi um encontro ao acaso. Mas eu digo que não é acaso, porque Deus trabalha nesses encontros, né? Como Paulo disse, tudo isso foi para o crescimento do Evangelho. Mas esse amigo estava muito abalado, muito frágil. E ele disse: eu não sei porque estou contando isso,
mas eu precisava desabafar com alguém. Mas ele veio confessar dizendo: eu tenho uma extrema dificuldade em liberar o perdão, em perdoar as pessoas. Assim como eu tenho uma extrema necessidade de autoafirmação, de palavras de afirmação, de dizer: cara, tu és muito bom, cara, o serviço que tu fez aqui foi perfeito, você é muito lindo, você é um bom pai, você é maravilhoso. Ele estava dizendo: eu tenho essa necessidade. Aí eu até comentei sobre as 5 linguagens do amor. Disse: você precisa ler esse livro para você se conhecer. E em terceiro lugar ele disse: eu também tenho uma extrema dificuldade em me abrir. Aí eu tive que brincar, né, Berna? A gente tem que brincar dessas coisas. Como o Berna diz: eu perco a ovelha, mas não perco a piada. Eu disse: meu irmão, lá no céu, quando tu visse aquelas filas de defeito, tu pegasse a fila dos 3 piores, não foi? Aí eu pergunto: quem aqui não é assim? Quem aqui não tem essa necessidade de afirmação, palavras de afirmação? Quem aqui não tem dificuldade em liberar o perdão? E quem aqui não tem dificuldade para se comunicar? A gente precisa não viver pelas circunstâncias. A gente precisa aprender com essa palavra aqui. A gente precisa aprender com essa carta aqui, a carta da alegria, aonde está a verdadeira alegria. E eu tenho aqui o remédio que Paulo nos deu. E tem também aqui um remédio que Isaías nos deu. Isaías diz: meu Deus é aquele que mede as águas na concha das suas mãos, que espalha as estrelas e que conhece cada uma pelo nome no céu. Esse é o nosso Deus, que nos pede para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Já Paulo, ele diz: não fiquem ansiosos, mas antes de tudo, diga a Deus, através da oração, o que é que está abalando o teu coração, o que é que está tirando a sua alegria. Então, nesse momento, eu convido a igreja a fechar os olhos, a se perguntar e a dizer também: Espírito Santo, o que é que vem roubando a minha alegria? Espírito Santo, leva até o Pai as minhas lágrimas, os meus gemidos inexprimíveis, Senhor, porque eu sou essa pessoa que também não sabe expressar os meus sentimentos. Eu também sou aquela pessoa que nem mesmo sabe quais são os meus sentimentos, porque eu não me conheço, Pai, mas Tu me conheces, Senhor. Assim como Tu sabe o nome de cada uma das estrelas, assim como na concha da Tua mão, Tu consegue pegar cada grão de areia que está na face da terra. Vem, Senhor, devolve a minha alegria, Pai, porque eu confio só em Ti. Eu confio que só Tu, Pai, pode trazer de volta a minha alegria, Pai. E eu confio também, Senhor, que esse momento que eu estou passando agora não é para minha morte, mas para que eu seja forte e para que o meu testemunho venha impactar, salvar e ministrar no coração de várias outras pessoas, porque o Evangelho vai ser ministrado através das minhas dores, através das minhas experiências contigo, Pai. Paizinho, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Pai, e em Ti eu confio, e em Ti eu entrego a minha vida, Senhor, e a Ti eu entrego esse momento, porque esse é o melhor momento da minha vida, Paizinho, porque hoje eu entendo que Tu estás comigo. Assim eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém.